Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Paty e hoje vamos fazer mais uma colagem juntos. Então, pega aí seus materiais e bora fazer essa colagem aqui comigo. Tô curtindo bastante fazer as minhas colagens nessa caderneta aí da Mui. E para a colagem de hoje, eu escolhi esse Clube da Gabi, que é o tema All Black. Então, é um tema todo preto e branco. Tem vídeo aqui no canal onde eu mostrei o unbox dele. Então, vocês conseguem ver em detalhes todos os materiais que vieram. Veio papéis, adesivos, vem muito adesivo. Então, eu resolvi utilizar ele para fazer a colagem de hoje. É um clube bem diferente do que a gente está acostumado, né? Então, normalmente, esse plano da Gabi, que é no plano Bold, vem, assim, elementos bem diferentes, no estilo mais vintage. E esse, por ser preto e branco, acaba sendo até um pouco mais diferente ainda, né? Mas eu gostei, eu achei bem interessante, tem umas imagens bem bonitas. Então, primeiro eu vou selecionar qual papel que eu quero utilizar nessa colagem. Eu resolvi utilizar esse daí, que ele se remete em vários elementos, né, desse clube. Então, tem adesivos, tem o adesivão também que vem nele, tem o cardzinho. Então, eu resolvi colocar ele bem no centro da minha colagem, em destaque. E nessa colagem eu resolvi ocupar o fundo todo do caderno, então eu queria deixar bem preenchidinho. Então eu vou acabar acrescentando outros papéis. Esses papéis do Clube da Gabi, eles são do tamanho A5. A minha caderneta, ele é um pouquinho menor do que o A5, então eu sempre tenho que tirar um pedacinho só para não ficar saindo, né, do caderno. Então eu usei a guilhotina para fazer isso, que eu acho que facilita bastante e sai também bem retinho, né? Quando a gente faz de tesoura, às vezes isso fica mais complicado. Como sempre, eu vou utilizar a cola bastão para fazer essa colagem aí. Vou colocar um reforço maior nas bordas da folha, para que fixem bem no caderno, né? Gosto de fixar bem. Então, eu passo em toda a borda e também coloco um pouquinho no centro. Como eu gosto de colocar no centro do caderno, eu acho que tem que fixar bem e se prender ali bem no centro também. Gosto bastante de fazer essa colagem aí no centro, acho que a colagem acaba ampliando, né? Então, fica as duas folhas como se fossem uma só, fica uma visão maior da colagem. Aí é só dar uma pressionadinha, pressionar bem os cantinhos. Eu gosto de fechar o caderno e dar uma apertadinha para o centro aderir bem assim, né? Entrar bem naquele espacinho ali e não ficar levantando a folha. Mas eu gosto bastante, não tenho problemas com esse tipo de colagem aí nos cadernos. Como eu comentei com vocês, nessa colagem, por ser preto e branco, eu acho que fica mais interessante eu cobrir o fundo todo, porque esse caderno meu, ele tem um fundo mais amarelado. Então, eu acabei pegando essa folhinha aí, que ela é mais escura. Que pena que é a única folhinha, né, que tem num tom mais escuro, assim, um tom de preto. Então, eu resolvi colocar ela para dar um contraste. Eu acho bem legal nessas colagens a gente fazer um contraste dos elementos. Principalmente por ser preto e branco, né, senão vai ficar uma colagem, assim, muito lavadinha, com as cores muito clarinhas, o que eu não acho tão interessante. Eu gosto de fazer essa mistura aí, de colocar alguns tons mais escuros e outros mais claros. Então, como esse daí era o único papel que tinha no tom mais preto, né? Aí eu tive que utilizar ele para contrapor o da minha imagem aí, que tinha o fundo mais clarinho. Então, também vou fazer a colagem utilizando a cola bastão. Passo bem nas bordinhas e vou colocar nas pontas do caderno, né? Então, fiz esse recorte aí bem irregular também, para sobrepor mesmo a imagem que eu já tinha colocado no centro. E só dou uma apertadinha para fixar bem. Nessa daí, eu acabei esquecendo de tirar a sobra, né? Como vocês podem aí, ficou ultrapassando o caderno, mas eu vou acertar isso depois. Até fiquei na dúvida se eu colocaria nas duas pontas, né? Mas eu resolvi colocar para poder também não desperdiçar papel e eu acho que o contraste ia ficar bonito. Agora eu também vou tirar o excesso dessas bordinhas que sobraram. Então, eu só dou uma pressionadinha para marcar bem o tanto que eu preciso tirar. E já vou fazer o recorte antes de fazer a colagem desse pedaço. E o do outro lado, como eu já tinha feito a colagem e acabei esquecendo de fazer isso antes, mas também não tem problema, eu faço isso com a tesoura, tiro sempre as bordinhas, né, porque o caderno ou a caderneta que eu utilizo são sempre com as bordinhas mais arredondadas. Aí eu faço esse corte com a tesoura mesmo e tirei também a bordinha que estava sobrando do papel, por ele ser maior do que a folha do caderno. Me contem aí se vocês também adquiriram esse Clube da Gabi, o que vocês acharam, se vocês já fizeram bastante colagens com ele. Então me contem aí, que eu vou adorar saber.
Para quem não sabe, a gente tem agora um grupo no WhatsApp, né, onde a gente consegue compartilhar nossas decorações, pegar dicas, ter alguma ideia diferente. Então, se você quiser também fazer parte dessa comunidade com a gente, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link que vai direto lá para o grupo. Aí você consegue verificar as colagens das outras pessoas, compartilhar a sua também. Então, acho bem interessante para a gente se motivar. Eu gostei bastante desse Clube da Gabi pelas imagens selecionadas. Acho que deu uma boa variada assim nos elementos, não tá tão repetitivo, mas eu achei bem interessante, mais desafiador também, né? E fora que também dá pra gente combinar com outros tipos de colagem, então preto e branco vai combinar com praticamente tudo, né? Como eu disse, eu queria cobrir bem o fundo desse caderno, então eu peguei outro papel, que eu gostei bastante desse passarinho aí, e o tamanho dele eu achei bem legal, tava bem grandinho, então eu resolvi utilizar ele também, só para cobrir mais aquele fundo ali e dar um elemento mais interessante também para minha colagem. Então eu fiz o recorte dele, o contorno todo, né, utilizando a mão mesmo para ficar esse estilo mais rasgadinho, e eu resolvi colocar ali naquele cantinho, que ia cobrir aquele espaço que estava faltando, e também achei que ia dar um contraste bonito, misturando, né, o fundo claro com o fundo escuro. Aí, como vocês vão ver, mesmo eu colocando ele, embaixo ainda ficou um pedacinho amarelo, então do pedaço que eu fiz o recorte do passarinho, da folha que sobrou, eu vou pegar um pedacinho e vou colocar ali, o que não tem problema, vai também disfarçar e vai ficar ainda nesse tom, né, de preto e branco. Então, eu só vou pegar um papel, vou colocar ali em cima para ver mais ou menos o tamanho que eu preciso. E vou fazer um recorte bem irregular mesmo com a mão e vou fixar ele com a cola. Como eu vou colocar outros elementos por cima também, não vai ficar tão evidente. É mais para disfarçar mesmo esse espacinho aí do caderno que tá aparecendo ainda. Também vou usar a cola bastão para fazer essa colagem aí. E vou sobrepor o passarinho que eu já tinha feito o recorte. Normalmente eu gosto de fazer uma colagem utilizando somente o clube, quando ele chega. Acho que é bem legal para a gente se desafiar também, colocar os elementos. E também com o tempo eu gosto de dar uma variada. Então eu adoro misturar os materiais que chegam, misturar os clubes, misturar coleções passadas com atuais, materiais que eu já tenho também. Então, acho que esse Clube da Gabi aí vai ficar bem interessante de a gente misturar com outros elementos. Então, com certeza, outras colagens eu vou tentar fazer isso. Agora, dar uma misturadinha para variar um pouquinho os estilos das colagens. Como esse Clube da Gabi também vem vários papéis diferentes, acho que é uma boa opção para a gente dar uma misturada e usar os elementos, porque tem elementos bem grandes também. Então, fazer esses recortes, usar o papel inteiro ou rasgar uma parte, acho que é sempre bom a gente dar uma variada. Agora, eu tô dando uma olhadinha nas cartelas que vieram para selecionar mais ou menos os adesivos que eu gostaria de utilizar, dar uma lembradinha qual adesivo que tem. Tem uns adesivos com tamanho bem legal aí, então para quem gosta de fazer colagem, acho que vai ser uma boa opção. Eu gostei bastante desse adesivo aí que eu tô pegando agora. Ele imita como se fosse em filme e ele é todo vazadinho. Então, eu queria acrescentar ele na minha colagem, fui tirando aos pouquinhos e vou procurar um lugar para colocar ele. Acho que para ficar mais em evidência, ele teria que ficar nesse que é fundo mais claro para aparecer mais, né? Então, eu quis colocar ele bem tortinho ali. Como vocês vão ver, vai ficar uma pontinha de fora. Mas eu vou fazer o recorte dela, não vou desperdiçar e vou acrescentar aí também na colagem, mesmo que seja um espaço bem pequenininho. Poderia ter colocado ele reto, mas confesso que eu gosto bastante de colocar alguns elementos meio tortos, assim, acho que fica interessante. E essas colagens, assim, no estilo mais vintage, sem um tema definido, acho que fica bem legal, assim, a gente fazer uma misturada mesmo de elementos, né? Fica um estilo mais interessante, com sobrepor várias imagens, com tamanhos diferentes, acho que fica legal. E também não tem muito certo ou errado, né? A gente vai fazendo conforme o gosto de cada um mesmo, isso daí é bem pessoal. Outra coisa que eu gosto bastante são os selos, adoro essas bordinhas de selo. E como ele tem um fundo bem clarinho, eu acabei colocando em cima dessa parte que tá mais escura, né? Pra ressaltar mais. Peço que se tivesse alguns selos com um fundo ao contrário, né? Mais escuro, eu ia gostar bastante. Seria até uma boa sugestão, né? De colocar a metade no fundo branco, a metade com o fundo preto, que eu acho que ia dar um destaque bem bonito. E no meu ponto de vista, se a gente colocar esses selinhos
num fundo que já é claro, não vai aparecer muito as bordinhas, né? O que eu mais gosto dos selinhos é justamente aparecer esse recorte aí. Peguei um outro adesivo também, que ele remete a uma tag, e como ele é mais clarinho também, fiz a sobreposição dele em cima do papel mais escuro, para dar um destaque maior. Tem muitas flores aí bem bonitas, assim, acho que tá bem interessante, essas imagens bem diferentes também. Vou colocar uma borboleta também nunca é demais, acho que tava muito bonitinha também essa imagem aí. E como eu disse, tem muito adesivo, né? Então, quanto mais adesivo, mais confusa, mais na dúvida a gente fica com qual que a gente quer colocar, né? Então, tava aí fazendo essa análise aí, qual que eu queria colocar, qual que eu ia escolher. Tem muito adesivo bem legal aí. O que eu achei bem interessante também que tem adesivos de diversos tamanhos diferentes. Então, tem alguns bem menores, tem outros maiores, assim. Acho que fica bem legal. Como sempre, eu deixo sempre os menorzinhos para fazer a decoração no planner. Acabo sempre deixando os maiores para fazer o art journal mesmo. Daquele fundo do rolo de filme que eu tinha destacado, ficou, né, aqueles quadradinhos em preto. Então, resolvi utilizar ele também na minha colagem, que eu acho que é um ótimo jeito também, a gente não pode desperdiçar nada. Então, quis fazer um fundinho ali, um detalhe, na verdade, né, para ficar esse tom de preto também. E eu já fui selecionando as frases que eu queria utilizar. Então, eu queria sobrepor esses quadradinhos pretos aí para dar um destaque um pouquinho maior para as frases, porque eu acho que ia se perder um pouquinho, né? Como tá as frases na mesma cor dos papéis e dos elementos, acho que não ia dar tanto destaque para elas. E normalmente eu gosto de dar um destaque usando cores diferentes, algum elemento diferente. Então foi a maneira que eu encontrei aí para colocar ali um pouco em destaque elas. Essas frases tem algumas com um fundo preto, com um fundo branco, tem outra com um fundo mais cinza clarinho. Então, eu selecionei duas. O tamanho também acho que tá bem legal dessas frases. E vou colocar uma mais para baixo, em cima desse outro quadradinho aí que eu tinha já colocado. Vou pegar agora uma cartelinha que é menor, ela tem uns elementos com um fundo mais escuro. Vou selecionar algumas também para tentar dar um destaque maior aí também próximo, tem mais elementos. E como tem umas flores assim um pouco menores também, acho que ia ficar legal. Confesso que eu gostei bastante de fazer essa colagem assim, num estilo mais abstrato, né, sem um tema definido, ficar um pouco mais diferente. Quero tentar me arriscar assim, em outras colagens, né, sem ser um tema específico ou fazer muito sentido, mas colocar alguns elementos assim mais diferentes mesmo. Então, vocês vão acompanhar aí comigo conforme eu for fazendo, eu vou dividindo aqui com vocês. O art journal é assim, né? A gente não entende muito bem quando não sabe, né? Não faz. E depois que a gente começa a fazer, a gente não quer parar mais. Então, você vai pegando o gosto aos pouquinhos e vai querendo se afundar cada vez mais, né? Então, nossa, eu quero testar fazer de determinada forma. Então, a gente acaba fazendo uns testes aí. E nesse meio termo, a gente vai se encontrando, vai soltando a criatividade e vai vendo, né? O que faz sentido pra gente ou não. É uma forma mesmo de a gente colocar, assim, às vezes nossos sentimentos, descarregar nossa ansiedade, fazendo como se fosse uma arte, né? Então, a gente vai ali distraindo a mente, usando os elementos que a gente tem, os materiais que a gente tem. Então, não se prenda. Caso você não tenha muitos materiais, faz com que você tenha. Aos pouquinhos que você for adquirindo mais materiais, você vai colocando mais elementos, mas o importante é colocar para fora e testar, né? Para você ver como é que é, pegar o gosto e com o tempo você vai se encontrando aí. Eu usei já muito adesivo e mesmo assim tem bastante ainda para fazer várias colagens diferentes e eu ainda saio colocando mais aí, que eu acho que esses com fundo branco, ó, quando você coloca em cima de um fundo preto, dá um destaque bem bonito também. Gostei bastante de fazer essa colagem, acho que tá num estilo bem diferente pra mim, assim, sair bem na minha zona de conforto, mas eu confesso que eu curti bastante. E você, me conta aí o que você achou. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar com um joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!